Isso, até às 8. Pode começar, tá gravando. Pera, a música lá na salinha. É uma... É da Alexa? Diz Master Off, que dela... Alexa, Master Off. Não. Alexa, Master Off. Eu vou lá, não tem problema. Acho que ela vai. Foi em português? Desculpa, tem que interromper. Parou? Parou. Ela é bem Nossa, ela é DJ. muito inteligente. Então vamos lá. Arrumar a casa, arrumar o interior, se arrumar, além de fazer bem, evita o estresse, traz prosperidade e tudo isso envolve um agir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, gurias. A gente vai falar um pouquinho sobre arrumar. Arrumar o externo e arrumar o interno. E aí a gente trouxe uma convidada muito, muito, muito especial para conversar com nós nesse episódio, que é a minha amiga, que eu tenho a honra de dizer, Ana. Ana, eu vou deixar que tu se apresente e depois a gente quer conversar um pouquinho contigo. Tá bem. Quem é a Ana? Então, meu nome é Ana Carolina Piccoli, eu sou natural de Soledade, moro aqui em Passo Fundo há 21 anos, eu sou formada em odontologia há 15 anos e atualmente fiz uma transição de carreira como personal organizer e consultora em organização pessoal. Estou muito feliz nesse processo. E aí, gurias? E aí, a mãe da Celine, né? Ai, eu sou mãe da Celine. Que é o principal papel. Que é o meu maior tesouro, o papel assim que eu exerço, acho que o maior tempo da minha vida ultimamente é sendo mãe dela, né? É isso aí. Ana, e conta pra nós, assim, como é que foi esse teu processo de mudança, porque por mais que algumas pessoas já estão falando, tá sendo muito comum a transição de carreira, mas pra quem faz, não é comum, bem desafiador. Muito. Né? É uma mudança muito drástica, digamos assim, na vida da pessoa, né? Conta pra nós um pouquinho como é que foi, o que foi que te brilhou os olhos pelo personal organizer, e explica um pouquinho também o que é, né, o personal organizer, e pra gente poder falar o que da faz. organização. Isso, né? Pra gente poder... Hoje mudou, deve ter mudado rua, deve ter mudado alguma coisa, a gente tá tudo alufonado. Aí ela tem que contar que ela era modelo, né? Porque linda assim. É verdade. Conta isso, Ana. Acho que é legal tu contar da tua transição, mas lá do início, entendeu? Isso. Então, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito curiosa, mas também sempre a boa menina, assim, a boa moça, né? Sempre a que obedecia os pais, não fugia do que eles gostariam de fazer, né? Então eu sempre fui muito querida, assim, responsável, né? Na minha família. E eu queria muito, na minha adolescência, assim, eu sonhava em ser modelo. E aí meus pais me apoiaram e eu acabei indo para São Paulo trabalhar numa agência. Fiquei quase um ano morando lá e fiz alguns trabalhos de modelo comercial, mais como figuração, assim, figurante em comerciais, modelo fotográfica, porque eu não tenho altura para ser modelo de passarela, né? Mas eu sempre gostei muito, assim, de artes cênicas, de teatro, me inspirava muito na Gisele Bündchen, né? E aí o Dilson Stein, que foi o mesmo homem que levou ela para São Paulo, eu acabei indo com ele para lá e fiz alguns trabalhos. E quando eu fiz um teste para trabalhar na Coreia, eu fiquei com um receio meu inglês não era tão fluente como o da Nath, por exemplo, né? E, bom, eu sou de Soledade, né? Então, Soledade é uma cidade de 30 mil habitantes e eu ia morar em São Paulo, que era a quinta maior cidade do mundo, sozinha. E a primeira rua que eu morei em São Paulo, pasmem, foi a Rua Augusta. Nossa! Que foi o que me transformou. Me lapidou, sabe? Nada por acaso. Eu aprendi muito lá, morando naquela rua, assim. Muito mesmo. E aí eu acabei ficando com um pouco de receio de viajar, de morar fora. E acabei voltando e fui fazer faculdade, fazer vestibular. E daí acabei escolhendo a profissão do meu pai.
E aí fui fazer odontologia. Começou aí, né, o negócio. Mas eu sempre gostei muito, assim, de organizar. Sempre via minha mãe muito organizada, com a casa, assim, sempre setorizada, as coisas arrumadinhas. Ela etiquetava tudo. Ela já trabalhava com marcenaria inteligente há 30 anos atrás, quando ela fez todo o projeto da casa. E a minha mãe, ela sempre sonhou em ser arquiteta e ela não conseguiu, na época, pela questão financeira. E aí, quando eles fizeram o projeto da casa, ela que fez o projeto, ela que desenvolveu tudo, principalmente a parte interna, assim, né, da marcenaria. E eu acho que de tanto observar ela, assim, eu peguei o gosto pela coisa. Mas também por admirar muito meu pai, ter trabalhado com ele em alguns momentos como secretária, como ajudante, como auxiliar, né? Tu acha que de repente foi uma escolha pra agradar o papai? Tipo... Muito! E tu sabe quem que me disse isso? Ele mesmo. Porque quando eu contei que eu tava fazendo essa transição de carreira, eu tava esperando qualquer reação dele, assim, né? Todas as reações possíveis. E ele me disse assim, filha, sabe o que eu me lembrei? Que você vai viver uma vez só. Não. Essa vida aqui vai ser só uma. Essa aqui vai ser uma, não vai ter outra igual. Então faça aquilo que te fizer feliz. Não se importe comigo, não se importe com os outros. E vai correr atrás da tua felicidade, porque você é protagonista disso. Nossa! Você é a única responsável pela tua felicidade. É você. Que alívio, né, Ana? Meu que ter dado, né? Tirou um Titanic das minhas costas. Imagina. E foi muito lindo, assim, porque ele mesmo resgatou essa questão da época de São Paulo, que eu nem lembrava. Porque quando eu fui pra lá, eu ia de ônibus, não tinha voo assim tão fácil, era tudo muito caro. Então eram 15, 17 horas de ônibus até São Paulo. Eu não vinha tão seguido pro Rio Grande do Sul. E ele que me acompanhou, ele levou colchão nas costas lá na Rua Augusta pra me colocar assim no apartamento, né? E ao contrário do que todo mundo pensa, é uma profissão, não é nada glamourosa, não, né? Exato. Eu conheci, acho que passa muita dificuldade, assim. Tem até teve uma série na Globo, não sei se vocês lembram, de modelos. Eu acho que eu lembro alguma coisa. Era muito parecido com aquilo. Não, era assim, aquela do Book Rosa? Essa aí. Eu vivenciei coisas Verdades secretas. bem semelhantes lá, assim. E eu sempre digo assim, o meu anjo da guarda deve estar todo estrupiado, porque... Esse trabalhou. Lá ele trabalhou. Esse trabalhou lá, meu Deus. Porque eu, na época que eu morei lá, não tinha WhatsApp, né? Tinha mal e porcamente uma internet. E eu andei por São Paulo inteira sozinha, com 17 anos, com um mapa. Sim. E de metrô, de ônibus, de táxi, a pé, conheci São Paulo inteira, assim, com essas meninas que eu morava, com mais 11 meninas, num apartamento de 2 quartos. Nossa Senhora! Mas foi um aprendizado, assim, eu digo que eu amadureci, sei lá, tipo 10 anos, assim, em sabe? E passei por poucas e boas, assim, lá, assim, de questão de assalto, de assédio, mesmo... nos testes que a gente fazia, assim, testes de biquíni. Isso existe mesmo? Muito. A gente ia nos apartamentos, assim, onde que vai ser o teste hoje? Eles ligavam pro telefone fixo do apartamento e diziam, hoje a fulana tem teste em tal lugar. A gente anotava o endereço, assim, a caneta mesmo. E, vocês têm que ir de salto de biquíni. Daí a gente, chegava lá, a gente não sabia quem que encontrar. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer. Nossa. Eu pensei, bom, se eu sair daqui com os meus órgãos... tá tudo certo. Gente. Porque era um casal de gringo, assim, que ela falava um portunhol e ele só falava inglês, não sei que descendência ele era, enfim. Mas eu fiquei com muito medo naquele dia, assim, de ser sequestrada, de ter aquelas... porque existe, Sim. Como é que é o sequestro de mulheres? Tráfico. Exato. Internacional. Mas por isso que eu acho que o meu anjo é bem forte, assim. Nossa. Mas era um sonho que eu tinha, né? Um sonho lindo, assim. Eu fiz alguns trabalhos que tipo, depois me aquietaram um pouquinho, sabe? Nessa parte. E depois eu voltei pra cá, eu continuei fazendo algum trabalho que outro, assim, mas daí por conta, sem agência, né? E aí... Eu vou te interromper, porque agora eu fiquei muito curiosa. Eu quero saber qual que é a altura pra ser modelo de passarela. Porque eu acho ela super alta, assim. E eu fiquei pensando, meu Deus...
Assim, na minha época era 1,72 no mínimo, e ainda você era considerada baixinha, né? Então é só por isso que eu não virei modelo. Lógico, Gabi, é lógico. Só por isso, meu 1,65 aqui não me E permitiram. tu sabe que agora eu não sei, porque agora mudou muito, e graças a Deus com a internet, com o Instagram, as meninas estão tendo, assim, libertando essa algema das agências, né? Muitas. Se fazendo a própria propaganda e sendo a sua agenciadora, né? Porque na minha época era abusivo, assim, as porcentagens que pagavam. Eu imagino. E eu acho que, graças a Deus, assim, mudou até a questão do peso, né, da altura. Sim. Hoje a mulher pode ter curva, antigamente eu não. pesava 10 quilos menos do que eu peso hoje. E não tava bom, né? E eu era modelo fotográfico, assim, modelo comercial, né? E eles diferem muito, assim, por exemplo, uma mulher bonita nem sempre é uma modelo bonita. E uma modelo bonita nem sempre é uma mulher bonita. Tu diz por ser fotogênica ou não? Isso. Pela questão das posições, pelas poses que faz, né? Pela desenvoltura. Eles fazem essa diferenciação. E a questão também de rosto. Mulheres que têm um rosto mais andrógeno, mais angelical. A gente é classificada... Em tudo. Por tudo, assim. Eles olham pra tua mão. É um objeto dizem, mesmo, né? Não, tua mão muito grande, não vai rolar pra esse trabalho. Próximo. Meu Deus do céu. E aí você que nunca teve uma mão grande, tu olha e diz, meu Deus, a minha mão. Não é enorme. Tu tem que ter um emocional muito bom, assim. Eu acho que isso que fez a Gisele Bündchen prosperar e ser a única modelo, assim, que realmente, né? Quebrou os paradigmas. Quebrou o paradigma de tudo, porque ela soube... Inclusive, indico o livro dela. É que maravilhoso. Aprendizados, né? É maravilhoso. Porque ela teve um emocional muito... Passou por altos e baixos, assim. Então, dica de leitura, aprendizados da Gisele Bündchen. Aprendizados da Gisele Bündchen, com certeza. E essa segunda transição de carreira, depois de dentista para personal organizer? Pois é. Conta um pouquinho o que você faz, em que consiste a tua atividade. E dá umas dicas para nós, né? Quando eu engravidei na pandemia. E a pandemia me fez ficar muito em casa, né? Durante a gestação. E eu acredito que todos nós na pandemia começamos a olhar mais para dentro da gente e mais para dentro dos nossos lares em função da gente ter que ficar recluso. E aquilo começou a mexer muito comigo, apesar de gostar da odontologia e do que eu praticava como odontopediatra. Eu comecei a me questionar muito que eu poderia estar... Eu estava sendo subutilizada. Eu pensava assim, sabe? Que eu poderia servir para outras coisas, a não ser só dentista. E eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de ajudar o próximo. Isso sempre teve muito latente dentro de mim. E na odontologia eu conseguia fazer isso, mas um pouquinho engessada, no mocho, né? Eu sou muito falante, e aí acabava que eu atendia os meus pacientes e eles ficavam lá com a boca aberta, eu não conseguia conversar. A dúvida que não fala, você entende o que o paciente responde ali com a boca aberta? Ele fala, tipo, não funciona. A gente aprende a entender essa linguagem, sabe? A decifrar a língua do paciente odontológico. A gente aprende. Mas aí alguma coisa mexeu comigo. A maternidade, eu acho que botou pra fora, assim. Quem tomar? essa coisa de evolução da minha criança interior, da minha essência, do que eu vim fazer no mundo, pra que eu sirvo, o que eu quero deixar pra minha filha. E esses questionamentos começaram a ficar cada vez mais latentes, assim, me incomodar, sabe? Mais. E aí numa conversa de bar, numa conversa de cafeteria com uma amiga, ela disse, por que você não faz, tenta fazer uma transição? Eu disse, mas tem tanta coisa que eu gosto de tanta coisa, o problema é esse, eu sou geminiana. Eu gosto de muita coisa. E ela disse, tá, mas tem uma coisa, assim, que tu faz muito, assim, que ocupa o teu tempo. Eu disse, eu gosto muito de organizar a minha casa. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu tô arrumando um armário. Nossa Senhora! Que preguiça, cara! Organizando uma mala. Eu admiro isso. Quando tu falou aquilo, Ana, eu me ouvi. Tu ama organizar a mala? Adoro. E disso... Vou me dar uma coisa. Adoro.
É mala, eu Adoro. Mas Não, eu a gente vou podia dizer que até a fazer. casa não. Mas o armário, eu só tô com a cabeça meio confusa, meio bagunçada. A primeira coisa que eu vou é pro meu armário, pro meu closet ali. Eu digo assim, é você. Ai, credo, gente. Eu tiro tudo, eu faço aquela limpeza, eu coloco tudo de volta no Vão lugar. ficar confusos lá em E casa. então Olha, eu isso separo pode ficar por tudo vestidos confuso lá em casa. longos e por cores, vestidos curtos e por cores, macacões longos e por cores, macacões curtos E e por tu cores. não sente que isso E te vai- organiza Mas por claro que dentro? eu termino. É uma maravilha, Dá uma né? paz, né, depois. É uma maravilha. Tu É uma consegue Pois olhar é, aquilo agora e te dá até pra uma gente pegar paz. esse gancho, né? Eu sou leiga nessa parte, a Nath ainda sabe mais sobre essas questões. Mas falam muito sobre o teu sucesso como pessoa, como, né, como profissional, vem também a partir de como você cuida, né, das tuas coisas, desde o arrumar a cama também, Com né? certeza, com certeza. Então, Limpo, né? Organizado. Naquela 12 regras pra vida, inclusive, tem que você tem que arrumar a cama todo dia, né? Arruma Toda da manhã. Eu odeio arrumar É uma livro das primeiras maravilhoso, regras, né? O poder do hábito também tem. É. Tem algum outro que é que fala O alguma próprio história Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Que é um livro maravilhoso que foi uma mudança de chave na minha vida, assim, que foi também mais ou menos naquela época da pandemia que eu li. E depois que eu comecei a botar em O prática Milagre da aquilo que Manhã ele fazia. tava em voga na época da pandemia, pandemia. tava, Todo mundo graças a lia o Deus. Milagre da Manhã. É tipo o Café com Deus Pai. É. De hoje em dia, né? E pra mim Eu surtiu também não muito, ganhei muito Eu sou efeito, muito. assim, muito resultado, sabe? Eu sempre fui uma criança muito distraída. Então eu não conseguia não conseguia me concentrar muitas vezes nos estudos, isso me atrapalhava. E na época que eu estava na escola, a gente não estudava, assim, não era tão aprofundado esse tema do TDAH, né, com as psicopedagogas. Então eu sofri muito na minha trajetória escolar, assim, com essa questão do aprendizado. E eu fui aprender a estudar quando eu estava fazendo odontologia na faculdade. Porque aí eu lembro, assim, nitidamente, eu morava numa kitnet, era bem pequenininha, mas quando eu organizava tudo na minha kitnet, eu deixava a louça lavada, a geladeira arrumadinha, assim, eu tava de banho tomado, arrumada, tudo, a caneta, o caderno, sabe, Tudo certinho. Fluía e o meu aprendizado, eu não sei explicar, assim, exatamente, Sim, mas olha só. a neurociência explica, né? Exato. Hoje em dia tá muito em voga isso, assim, essa questão que a desordem da gente, tanto emocional, mental, né, física, ela acaba repercutindo, assim, no... Assim como tem alguns estudos que falam, que correlacionam a bagunça Com a com a bagunça, né? criatividade. Que as pessoas mais criativas, normalmente, elas são mais bagunceiras. São. É o que eu uso de desculpa pra ser. Eu sou muito criativa. Mas talvez Eu sou muito seja. criativa, então... Mas exato, e talvez seja, sabe? E eu já ouvi falar também nesse... Eu prefiro olhar por esse lado do que pela bagunça interna. Vamos por esse lado. Mas é que eu não fiquei tem, feliz tu de pode conhecer ser alguém. bagunceira, mas tipo assim, depois tu tem que arrumar. Eu, por exemplo, eu sou bagunceira. Se eu vou arrumar, por exemplo, Já eu desde não quer horror. Depois eu arrumo. Vamos deixar assim. Deixa casa. Deixa eu, Natália, com o meu pensamento. Mas eu também, meu guarda-roupa vai indo, vira uma bola de neve. Daí eu vejo, tipo, peraí, não é só ele que tá bagunçado, sou eu também. E daí Ana. eu paro. Isso é um autoconhecimento, né? Mas Você quem se observa e começa a se entender, se dizer, epa, tem alguma coisa errada aqui dentro. Mas Quem que tiver vai aqui, você. deixa nos comentários também como é que se sente isso, essa questão da desorganização externa refletir, a interna refletir na externa, enfim, deixa aqui nos comentários. Mas eu era que nem você, Ana, tipo, de ter que sentar pra estudar e organizar tudo antes. As canetas também, tudo organizar. E daí, é virginiana, tem toque. Eu nunca tinha achado alguém assim, igual eu, que também só consegue sentar, se concentrar pra estudar. E a Mayra que convive comigo diariamente. É isso que eu queria perguntar pra Ana, até pra gente se avaliar e as pessoas também que estão nos assistindo, né? Até que ponto é uma organização do toque? Até que ponto é um Até chilique. que ponto, né, a organização e a questão de você perder muito tempo com isso, né? Porque, por exemplo, hoje, né, as pessoas estão muito no home office. Sim. Há muitas queixas de que eu fico arrumando a casa, estendendo roupa, organizando tudo bem bonitinho e quando vê, passou. É o Não deu tempo de perfeccionismo. Passou a demais, tarde e eu não consegui produzir, né? Eu acredito que a organização ela não precisa ser engessada, assim, tão rígida, sabe?
E tem duas coisas que eu gosto muito de praticar, que eu vejo que ajuda muito. Que é a questão de você simplificar as coisas, o minimalismo, né? Minimizar o excesso daquilo que a gente tem, principalmente nos nossos pertences, né? Do material, assim. Eu acho que a gente tava conversando nos bastidores sobre isso, eu acho que é importante falar. E a questão do protocolo, da rotina, do cronograma, sabe? O esquema. Isso ajuda muito no teu dia a dia também, porque às vezes a gente tá lá arrumando um closet, né? Daqui a pouco tu diz, mas eu também esqueci. Nossa, esqueci que a minha despensa da cozinha tá, né? Tá bagunçada, eu vou ter que ir lá. Daqui a pouco tu foi lá, tu já parou de organizar o closet. Assim, então não faz nada, né? Não, tá tudo inacabado. Exatamente. Tem uma trend que tá na moda que é assim, primeiro você começa... Depois você melhora. Depois você melhora. E a minha irmã diz... Primeiro eu começo e eu não termino nada. Ela é assim, se ela for lavar a louça, daí ela esquece, vai lá no quarto, daí ela deixou a louça por lavar e daí ela, né, fica perdidona assim. Ai, Milena, eu te amo. E a minha é assim. E a Luísa, que é filha dela, a gente fala toque, 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 porque ela tem assim, os lapisinhos todos arrumadinhos, as corzinhas são tudo, tem que estar tudo assim, perfeitinho, porque se estiver um pouquinho tortinho, se tu entra no quarto dela, ela já fica te olhando assim, porque ela não gosta que tu bagunce nada, né? Porque ela é toda... Sim. E provavelmente ela já sabe quando alguém entrou no quarto dela só de entrar. Claro. Se eu entro no meu quarto e alguém assim, mexeu, eu já sei que alguém mexeu. mexeu. Se alguém mexeu uma coisa, ele sabe tudo. Eu, eu nem sei o que tem ali. E isso acaba refletindo, assim, nessa questão da leveza, sabe? Porque aí tudo fica muito pesado. Quando a gente tem esse toque muito intenso, assim, a gente quer um perfeccionismo muito grande, a vida não flui, ela também não fica leve, gostosa. E o contrário é verdadeiro. A vida tem que ser gostosa, né? A gente tem que achar o equilíbrio, na verdade, entre a organização. Porque quando eu falo, assim, hoje eu trabalho como personal organizer, como consultora de organização pessoal. As pessoas na hora já pensam, meu Deus, né? Deve ser aquela... impecável. Tipo, aquela governanta, assim, impecável, que não tem um fio saindo do lugar, assim. Mas não, na verdade, pelo menos o meu trabalho, eu quero transmitir isso para as pessoas, poder transbordar isso para as pessoas. Que a gente consegue se organizar, tanto mentalmente, emocionalmente, fisicamente, mas de uma forma leve, de uma forma simples. Trazer leveza, facilidade para a vida das pessoas, né? Facilitar a vida, sabe? Porque a vida, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser boa de ser vivida. E não assim com aquele peso, sabe, engessado, assim, eu não posso mudar isso, não posso tirar aquilo. Até porque a bagunça que vocês estavam comentando antes, existe a bagunça que ela é cíclica. Que é a baguncinha do dia a dia, aquela baguncinha boa, que é óbvio que ela existe. Eu vou chegar em casa hoje, vou tirar o meu sapato, vou deixar o meu sapato num cantinho, vou tirar minha pulseira, vou deixar no outro cantinho. Amanhã eu vou colocar a pulseira no porta-joia, o sapato vai pra dentro. Mas ela é momentânea, o problema é aquela bagunça, assim, que a pessoa vive no tormento, sabe? E aquilo angustia, aquilo a pessoa, assim, diz, meu Deus do céu, eu preciso... A minha beira a ir pro isso. Plumo. Porque eu fico olhando aquelas coisas e eu digo, eu preciso arrumar isso. Mas tu não consegue, arruma. Né? Eu não consigo. E tu não consegue ter a vontade, a outra, ação. Alguém vai lá em casa, por exemplo, a Mari, que é a tata da minha mãe, que ela é super organizada. Uma vez ela foi lá em casa pra me ajudar e ela olhou assim, cara, eu disse, como é que eu nunca pensei nisso aqui, tipo, botar isso aqui nesse lugar. Ela numa facilidade, então assim, não adianta eu ficar brigando comigo. Então, ok, contrata alguém pra fazer direitinho pra ti, depois tu mantém, né? São habilidades, né? E esse é um dos meus lemas também no meu trabalho, porque ao longo dessa minha trajetória, mesmo antes de me tornar personal organizer, eu conheci uma personal organizer que é japonesa, que é a Marie Kondo, e ela é famosíssima assim, no mundo todo, ela que propagou isso pro ocidente. E tem uma série até no Netflix, se vocês quiserem assistir. Muito boa essa que ela Não, essa eu já vi, já me recomendaram. Por que será? Gente, se eu assistir assim, eu acho que eu não vou conseguir assistir. A gente vai fazer uma exame Eu
adoro ela. Achei um desafio muito grande. Ganhei o livro dela, da minha mãe. Então, exato, ela tem 4 livros. E são livros gostosos E ela de tem ler. um jeito de boazinha, Sim. mas é que não adianta. Mas o que eu gosto dela é que, assim, ela é organizada, mas ela trouxe para o Ocidente tudo aquilo que o Oriente já nos ensina, né? Que é da gente se autoconhecer, da nossa espiritualidade, o que tá batendo aqui dentro, a gente olhar para dentro para depois olhar para fora. Exato. E é isso que eu quero transmitir com o meu trabalho. Eu não quero simplesmente ir na casa da minha cliente, organizar tudo, 300 pares de calçados, 78 leggings, como já teve clientes assim que eu atendi, eu fiquei, nossa, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos organizar. Isso às vezes não dura um mês organizado. E o desapego, Porque, Ana. exato, é o excesso que acaba Isso que eu ia perguntar. dificultando a organização. E tem pessoas que chamam ela de Marie Kondo ou Marie Kondo, porque como ela é japonesa, a gente não sabe. Eu vou deixar pra ti agora saber como é que... Tu que é do mundo. Fala pra mim, Blossa. Marie Kondo. Gente. Inventa alguma Vai ter coisa. que... Vamos procurar no Google. Mas enfim, Foi o que me veio? no Google, daí vou falar pra gente, ela é uma baixinha de 1,40 m. Ela revoluciona, né? Ela não parece ter... Tipo, na tela, ela não parece ter 1,40 m. Eu não sei o que... Eles devem fazer alguma De mágica baixo, com a filmar ela de filmadora. baixo. Como é que é o assim, né? nome mesmo da... A mágica da arrumação, alguma coisa assim. Não me lembro como é que Também é. não lembro. Mas depois a gente procura A gente pode colocar o link postar. também ali para as meninas. Mas ela, o que eu gosto muito dela é isso, assim, que ela trabalha com a organização de uma forma muito espirituosa. Então, uma técnica que é a maior dela, assim, que eu gosto, é dela olhar para o objeto, por exemplo, peguei esse anel aqui e disse assim, isso aqui me traz alegria? Que sentimento que ele me traz quando eu olho para ele, quando eu pego nele? Que recordações que ele me traz? São boas, são ruins? Que lembranças que isso aqui me traz? Isso aqui aquece meu coração? Isso aqui me faz querer me descartar, assim, dizer, não quero lembrar disso. Então ela sempre pega um objeto, um por um, e ela analisa. Isso aqui me traz alegria? Se te traz um sentimento gostoso, no início a gente fica meio perdida, porque parece que tudo traz alegria, né? Mas ao longo do processo a gente vai entendendo o que realmente traz. Uma boa dica. E eu tenho uma dica maravilhosa, assim, que eu gosto muito de usar também, que dá um norte para as minhas clientes, que é assim, você pega uma mala grande, e aí você só coloca dentro da sua mala aquilo que é extremamente essencial para vocês. Por exemplo, nós vamos ter o Armagedon aqui no mundo, na Terra, né? Vai acabar e a gente vai ter que se mudar para Mercúrio. E vai ter que ser assim, ó, menos de 24 horas. E tu só vai poder colocar na tua mala aquilo que realmente tu não quer se desfazer. Aquilo que é essencial para ti. Aquilo que faz o teu coração bater mais forte. Que na verdade não cabe numa mala, né? Mas enfim... E quando a gente Porque começa a pra fazer trabalhar isso, a gente, às vezes a gente não vê é algo Nath, que vai dentro cabe. da mala. Às vezes a gente vê que cabe numa mala. Cabe, Não, mas eu digo assim... Ela tá falando pessoa... Eu tô claro. Eu tô falando que o que realmente a gente não vai O essencial O essencial cabe na mala. não é que não cabe, ele não serve pra colocar numa mala, né? Então... Que é o caso, por exemplo, que eu uso muito, né? Eu gosto muito de exemplos, assim, às vezes eu dou pras clientes. Se a casa estiver pegando fogo, o que tu vai Quem levar? tu vai salvar? Quem que tu vai Sim. salvar? O teu iPhone? O teu filho? O teu cachorro? Né? Quem que tu vai salvar? Que foi muito o que aconteceu nas enchentes Exato, agora também, exato, né? Exato. E ali as pessoas viram e priorizaram, inclusive dava para sentir a dor das pessoas perdendo álbuns de uma vida inteira, Exatamente. né? De fotos assim que elas não tinham digitais. Então aquelas fotos morreram junto assim com todo o resto, né? E tu já teve algum cliente que tu atendeu e, por exemplo, tu não conseguiu concluir o processo por causa da necessidade do cliente de manter aquilo, de não... Sim. Daí conta pra nós como é que foi isso. É complicado porque às vezes eu não tenho como também assim intervir tão diretamente, né? O que eu faço assim é aconselhar, é dar o norte, conversar. Eu escuto muito a pessoa,
Mas às vezes é mais forte que... E aí eu digo que eu indico uma psicóloga. É isso aí. Mas São os profissionais de apoio. São os profissionais de apoio. É verdade. Tem planos da organização. Seu plano básico. Você cicaterizou grau 3. Terapia Grau 3, amada, é psicóloga, psiquiatra, entendeu? Não tem recurso. Eu vou fazer um desabafo aqui. Ai, Eu meu fiz Deus. o meu quarto novo agora, né, recentemente. E aí, quando faz o quarto novo, né, tive que tirar todos os armários, cama, tudo. Pintei quarto, troquei tudo. E aí, tinha que voltar as roupas. E aí, uma pessoa da minha família, no caso, que está aqui hoje, por exemplo, a minha filha, ela disse, eu vou botar as roupas. Ela jogou quase todas as minhas roupas fora. E aí eu ia no saco de lixo catar as roupas e dizer, mas essa roupa eu gosto! Pausa. Ela dizia, Eu tirava as roupas que, tipo assim, cara, eu acho que não servia nem em mim. Ela ia num saco de lixo e pegava de volta. me pegava de volta. Tipo assim, eu nunca vi uma pessoa tão acumuladora na minha vida. Eu conheço a mãe Mayra. Eu tinha, ela simplesmente tirou mãe. todas as coisas. Minha Ela mãe, dizia, isso não. é cafona, Não, isso não não, serve, não, isso, é aquilo, isso, ok. aquilo. E eu voltava lá e dizia, mas essa blusa que eu adoro, porque ela me lembra... Aí eu me conscientizei que realmente algumas coisas eu tinha que me desfazer, mas assim foi muito difícil pra mim. E isso... Mas depois, eu não sei, teve uma... Mas foi muito bom. Teve uma ocasião que uma profissional foi na minha casa e me ajudou com o meu closet, assim, gente, é um alívio. É? Tipo assim, ó, não, isso aqui vai. E ela disse assim, tu tem certeza, Natália? Eu disse, tenho certeza, vai. Depois tu não olha mais aquilo. Não faz falta. É porque o problema é o seguinte, dependendo do tipo da roupa, daí tu olha e daí tu tem um apego emocional quando tu diz assim, bah, mas tipo, olha, eu paguei tão caro isso. Eu conheci isso. Isso acontece, tipo assim, era uma coisa que tu tava almejando. Daí, por exemplo, mas Foi uma aquilo- conquista, né? Aquela roupa não é mais pra pessoa que tá usando. Exatamente. Não serve É isso mais. que a pessoa E não tem que serve não no chegar. sentido de literal. servir, não de tamanho, né? Não é mais aquela pessoa, né? Então tu tem Exatamente, que gente. E eu, principalmente assim, as mulheres, eu costumo ver assim, a gente é muito cíclica, né? A gente é de lua, literalmente, né? Totalmente. O nosso mês é lunar total. Mulher de assim, fases, né? total. Então, eu acho que a cada 5 anos a gente se transforma, assim, como pessoa, como mulher. Hoje em dia eu acho que Outro menos, guarda-roupa. Ana. Até falar mais Porque as coisas estão Tão muito rápidas. muito intensas, né? né? E realmente é sempre uma fase nova, assim. Às vezes num ano tu vive... Tu é várias mulheres num ano só. Às vezes no Exato. próprio mês, né? A gente muda tanto. Não, isso E sim. tem uma dica também que eu gosto muito de fazer, que é também da mala, só que em vez do Armagedon, é a mala da dúvida. Ou a caixa da dúvida. Ai, mas é que essa aqui eu não sei, daí tu tá com aquela dificuldade, aquele apego. Faz assim, coloca na mala e deixa guardadinho ali por 1 mês, 3 meses, 6 meses. Não vai Se tu usar. não sentir Não usa, falta, né? é porque tu não vai usar. E ali já te deu, sabe? Porque realmente tem pessoas que têm um apego maior, assim. E eu acho isso também que tem muito a ver com a questão da nossa geração. Porque tu estava falando antes, né, da Carol, essa geração dela, eu nem sei que letra que é agora, se é Z, se é Y, enfim. Mas ela é uma geração totalmente desapegada. Eles não querem ter carro próprio, eles querem andar de Uber. Verdade. Eles querem estar Não no tem a Airbnb, posse, né? eles querem viajar o mundo com uma mochila nas costas. Não diga nada agora. Ai, tô brincando. Mas eu vejo pelos jovens, verdade, assim, da tua idade. Nós estamos assim um pouco, né? Não, e Ai, assim, mas ó, eu acho a que gente não. é mais apegado. Não, Eugênia. Que nem os nossos pais, assim, ó, essa louça eu vou sou deixar pra meio usar apegada. só Eu sou mais ou menos. Ocasiões especiais. Ah, não, pra isso não. ocasiões especiais, não, mas eu isso é os nossos pais. Isso total. E aí a gente veio herdando Uma transição, um nós. pouquinho, exato, É. essa questão do apego, assim, de ai, mas é que esse vestido dos meus 15 anos, sim, mas tipo Mas tu assim, não vai agora nunca você mais tem usar isso 40. o meu Ai, mas vestido é de que, do sabe? meu baile de 15 anos, a minha mãe tinha guardado o vestido. Mas pra quê, gente? E daí o vestido era desse tamanho, ela lá, mas é que eu vou fazer uma lipo, eu não sei o quê. Imagina. É lindo o vestido, mas não é mais. E tu sabe que as pessoas acabam vivendo no passado ou no futuro. Não vive o presente. Elas não vivem o presente. Exato. O apego em excesso, ele tá totalmente interligado com o passado, passado, e né? com o futuro.
Ai, mas me fez muito bem quando eu tinha 15 anos. Quantos vocês têm? Ah, agora eu tenho 40. Tá, mas quando eu tinha 15, eu me amava nesse vestido. Ele te serve? Não, imagina. E nem usaria agora, brega, né? Não gosto mais, não faz... Mas por que tu guarda? Porque tu tá pegada lá nos teus 15 anos. Exatamente. Ou então, ai, essa calça jeans eu adoro. Mas ela não tá me servindo porque eu tô um pouquinho gordinha. Aí eu vou emagrecer e daqui a um ano vai servir. Entrar no shape. Eu fiz o contrário, eu peguei e daí eu doei tudo assim, né? Porque tinha muita coisa que realmente não me servia mais. E daí eu passei por um processo de emagrecimento, emagreci bastante. Aí depois eu fiquei, agora eu queria aquela roupa. Daí agora foi. Agora é uma nova Nath. Agora é uma nova E aí Nath. tu pega aquela roupa e tu diz assim, olha... Foi muito bom o tempo que a gente ficou juntas. Que nem eu te agradeço. Exato! Eu te agradeço por isso, mas muito obrigada. Você, no momento, não me serve mais. E você vai ser útil para uma outra pessoa. Gratidão e tchau. Gratidão. Beijo, vai. Mas eu só tenho um pouco pra me desfazer das coisas. Ela olhava e dizia, tem 2 sapatos pretos, iguais. Dá um. Não, mas... Isso é mais confortável. Aí foi indo. Ela ficou sem Chama a parar. Carol pra ir... E o que tu fez depois de tirar o sapato? Foi lá e comprou outros. Né, fui lá, juntei alguns, daí porque eu não ia dar de jeito nenhum. Olha só, a gente vai ter que conversar, tá? Depois tu me passa teu WhatsApp, a gente vai ter que ir lá na tua casa. Tá. Vamos, Aninha. Meu Deus. E Ana, de dicas, assim, pra quem tá nos assistindo, de dicas que podem ser padrões, né? Por exemplo, essa da caixa, da mala, eu sempre tenho. Quando eu vou fazer a minha limpeza dessa, ou do surto, ou a limpeza de troca de estação, que daí eu me vendo. Limpeza do surto. Hoje eu tô fazendo a limpeza do surto. Gente, eu estou surtada neste momento. Critérios de limpeza. Emergências ligue. A limpeza do surto, porque é realmente para organizar a cabeça, organizar o pensamento, organizar a vida. E a de troca de estação, que é natural, né? A gente tira a roupa de frio, pega a roupa de verão, enfim, vai ajustando. Eu já faço essa separação de roupas que vão ficar, eu já vou limpando e guardando. Roupas que já deu, já era, tchau e bênção, que vão já para uma sacola de doação. E eu sempre coloco aquelas, ou umas pro fundo do guarda-roupa, tipo, quem sabe daqui uns dias eu pegue de volta, se eu sentir vontade, umas já pra mala, assim. Transformar costureira ou alguma coisa, porque a gente vai guardando também roupas que não tá dando pra usar. Estragou alguma coisa e fica lá no canto, né? Então é a sacola do costureiro e sacola da dúvida. E que outras coisas podem ser... Não sei se eu faço certo também, porque isso é da minha cabeça. Não, pra tu mim tá funciona, fazendo, né? tá fazendo bem certinho. Mas pra quem tá nos assistindo, que dicas elas podem usar também pra começar essa organização? Por exemplo, a Nath, se ela quiser chegar hoje, depois do programa na casa dela. Se criar E arrumar. Assim, tu chega em casa, abre um vinho. Vai ter que ser amanhã, gente. Hoje nós vamos chegar muito cansados. Coloca uma música, assim, bem uma boa. música gostosa. Não, mas eu acredito que essa ideia, assim, do minimalismo, sabe? Da simplicidade, do menos é mais. Realmente, assim, a gente vê, às vezes, eu tenho 2 sapatos pretos ou 5 casacos pretos, né? Como a gente tava conversando. A gente avaliar, assim, a qualidade do tecido, qual que você se sente melhor quando você coloca, qual que é mais quente, qual que é mais fresquinho, qual que é mais versátil de você usar. E você deixar pensando nisso, assim, qual que eu vou usar mais, de acordo com o lugar que eu vivo. Essa caixa da dúvida e a mala, ou a mala da dúvida também é muito boa. A gente fazer, de vez em quando, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, a gente fazer esse detox, né? Também é bacana. Eu acho que a gente sempre pensar antes de comprar, sabe, gurias? Tem um livro que eu gosto muito, assim, que também abriu a minha cabeça. Na verdade, não abriu, ela rachou a minha cabeça no meio. Que eu vou depois deixar o nome aqui certinho, porque eu não lembro exatamente o nome da autora, mas é E Se Eu Parasse de Comprar. Que legal. Vou dar pra minha irmã. Pois é. Eu vou ler. E assim, faz muito sentido, assim. Na verdade, eu tenho vários livros que eu gosto, que eu poderia deixar, assim, de Mas dicas. o nome é esse, só não lembro a autora. E ela era viciada em comprar na Zara. E aí... Mas eu acho que tem uma série.
Ou tem um filme. Pode ser a minha mãe filme. comentou. Pode ser um filme, então. Não, eu acho que é um documentário. E ela todo dia ela ia na Zara, comprava. E daí depois ela parou. E ela começou a comprar dentro do próprio guarda-roupa dela. E ela fez uma promessa com muita dificuldade de ela não comprar mais, porque ela viu que ela estava viciada. E assim, todo vício, ele vem de um excesso, né? É o excesso de compra, a compulsão, né? O consumismo, compulsão alimentar, do cigarro, da droga, da bebida, do sexo, então... Do jogo. Do jogo. Então, vem desse excesso. E a gente quer, como a gente falou antes, né, Nath? Todo excesso esconde uma falta. Esconde uma falta. O que a gente quer preencher? Que vazio que a gente quer preencher aqui dentro, né? Então, eu acho que quando a gente pensa antes de comprar... Dá conta disso, né? Eu comecei a primeiro pensar... você dá conta, porque tipo, normalmente o viciado... Vamos usar exatamente a palavra viciado, adicto, enfim. Ele não se dá conta. Ou ele não quer se dar conta que ele tá doente. É que não se olha, né? Não se conhece, mas por e mais é tão que tu dolorido se olhe, mexer naquela ferida que a pessoa não quer olhar para aquilo. Tu sabe, tu se incomoda, mas tu nega, assim, né? Tu nega pra ti, tu nega pros outros. Eu sei porque eu fui fumante, então eu sei como é que era. Logo no início era aquela coisa assim, não, eu não sou viciada, eu paro a hora que eu quero. Até que eu me vi num ponto que eu não conseguia parar. E foi um processo muito longo. E, nossa, eu muitos anos já trabalhando essa questão do autoconhecimento e eu não conseguia me desvencilhar. Dessa vez estava muito difícil. Eu tinha camadas muito mais profundas, obscuras que eu tinha que jogar a luz ali, né? E foi, na hora que foi, deu certo e tal, mas foi um processo muito doloroso. E até eu admitir, não, eu sou viciada no tabaco, porque é uma coisa tão ridícula hoje em dia, né? Mas... Enfim, mas como todo vício, assim, que a gente se pega... muitas vezes eu me peguei também, assim, nessa... como é que a gente fala? Tipo um ciclo vicioso, assim, né? Exato. Por mais que não fossem gastos excessivos, assim, ou, né, muito altos, mas às vezes... Mas é a quantidade, vou comprar né? um esmalte porque eu preciso me satisfazer de alguma forma, sabe? Alguma coisa que aqui dentro tava... vazia, assim, e eu vejo que isso tá cada vez mais nas pessoas, e tem até livros que falam da geração dopamina, da tarja, como é que é, nação tarja preta, que é disso, sabe, o Instagram promove muito isso, assim, daquela felicidade momentânea, do prazer imediato, da gente ter que ser, assim, ter tudo, né, o material, assim, a foto perfeita, o corpo perfeito, a roupa perfeita, da marca perfeita. E isso não existe, né? E quando a gente consegue admitir que eu não preciso disso, não preciso desse vida real é diferente, eu não preciso de todas essas bolsas, essas, sei lá, 200 bolsas, eu não preciso disso, porque eu sou feliz com o que eu tenho. Até porque não tem como usar 200 bolsas em um ano, né? Isso gera prosperidade, gera abundância. Não, mas tu não vai usar. Não, a gente vai nem trocar de bolsa consegue, a todo mesma dia, maquiagem. né? Às vezes a gente... eu adoro maquiagem. eu Tu tem sou um essa carrinho pessoa. de maquiagem. E aí nem a tua tataneta vai conseguir usar todas as tuas maquiagens. Mas esses dias elas vão estragar, né? Esses dias eu fui contar quantos tubos de rímel, porque eu sou a louca do rímel, eu amo rímel. Pergunta quantos eu uso. 2. E Quantos não tu tinha? 30. Que 30, minha querida? 50 e vai chumbo. Isso que eu já tirei uns quantos, né? A gente vai lá visitar a Nath, cada uma vai sair com rímel. Isso aí, deve estar tudo seco já. Com certeza. O rímel, sim, porque é o primeiro que estraga, né? Ana, então você faz todo esse acompanhamento com os clientes também. Não é só a questão de organizar. Eu gosto. Quer entender um pouquinho personalizar, assim, cada pessoa, sabe? Cada cliente. Porque era isso que eu já fazia na Odonto. Quando eu fazia uma profilaxia, por exemplo, que é a limpeza, né? Eu já fazia muito isso. Eu personalizava muito, assim, o que eu indicava pro paciente, o que a pessoa... Os hábitos da pessoa, o que ela... A rotina. Que faz toda a diferença. Porque tu tem que individualizar, né? Não adianta, por exemplo, fazer algo generalizado para aquela pessoa que ela não vai conseguir manter aquilo ali, né? É isso aí. Que nem, por exemplo, cuidado com os dentes. Sei lá, minha rotina é essa e essa e essa. Se tu me der uma coisa, dieta, por exemplo,
me dá uma dieta que eu tenha que pesar o alimento, mas jamais na minha vida eu vou fazer, entendeu? Não vai funcionar para todo mundo, né? Exatamente. Inclusive, na minha área, tem personagens organizers que são especialistas em pós-luto, por exemplo. Ai, eu acho sensacional, né? Porque é bem... E é uma área que fala sobre luto também. E é uma área que eu gostaria, assim, futuramente... de me aprofundar um pouco mais. Assim, é uma área muito difícil. Porque a gente lida com sentimentos das pessoas, um sentimento de apego, da perda, do perder o objeto, bem. E eu precisei fazer isso com a minha família, porque eu perdi um irmão com 23 anos num acidente de carro. E isso já tem 10 anos, mas o quarto do meu irmão, por exemplo, ele tá praticamente igual. Porque é muito difícil para minha mãe mexer no quarto, né? E a gente foi mexendo aos poucos, assim, doando algumas coisas, mas é muito delicado. E às vezes a pessoa que acabou de perder aquele ente querido, ela não tem coragem de ir lá e mexer. E nem tem como negar a fazer um troço desses, né? Mas sempre cabe para um familiar fazer, ou para tata, para alguém ali da família que vai acabar fazendo, mas às vezes não com cuidado, com a delicadeza, com carinho. E eu, através da perda do meu irmão, eu costumo dizer assim, é até estranho, às vezes sou estranho falar isso, mas eu agradeço muito ele por eu ter me transformado após a perda dele. Porque eu conheci o espiritismo, eu me aprofundei muito mais assim nessa questão de para que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, para onde que eu vou. Mesmo eu sou católica, me batizei, tudo, a minha religião é católica, mas eu frequento o centro espírita, gosto muito. E foi o que nos trouxe paz, nos trouxe entendimento. Então é isso que eu quero trazer também pro meu trabalho, sabe? Esse cuidado humano, assim, delicado, sensível. E não só aquela organização engessada, assim, de organizar tudo por cor, tudo por categoria, e era isso, e tchau, e cada um... sabe? E acabou o trabalho ali. Não, eu quero entender aquela família, aquela pessoa. Qual que é a necessidade dela? Tem criança? Quantos filhos tem? Tem bichinho de estimação? Tem uma mãe mais idosa morando junto? Teve uma perda recente? Teve uma separação? Teve uma mudança drástica? Porque tudo isso vai fazer diferença. Sim, porque às vezes a pessoa não nota, né? E quando tu faz esse tipo de pergunta, que ela, daqui a pouco, né, vem um clique na cabeça dela. Meu Deus do céu, isso aí pode estar correlacionado com tal coisa, Com certeza, né? Com certeza. Isso que eu vejo muito, eu linko muito, assim, essa questão da organização com a nossa vida, com o modo de vida que a gente está levando, com a rotina, com os hábitos, com alguma dor, né? E a desordem, ela causa extremo desconforto pra gente, né? Seja de qualquer origem, física, emocional. É psicossomático, a gente absorve tudo, né? Como a gente estava conversando. A sujeira... eu tenho pavor, eu não consigo dormir deixando louça suja na pia, assim, aquilo me incomoda muito. Eu não posso com chão sujo. Tem que a massa sensitiva que diz que os espíritos vêm de noite e comeu então eu lavo a louça e eu gosto de... Eu tenho pavor de calçada suja também. Eu sei que vocês vão rir, a Gabi vai rir, porque esses dias eu tava lavando a calçada, era 5h32 da manhã. Eu fui lavar a calçada e passou uma senhora, ela ficou me olhando, ela deve ter pensado, meu Deus, imagina um surto dessa aí. O Ricardo contou essa história pra Bruna. Quando a Bruna foi lá no posto. Contou essa história. É que não tem 5h32 da manhã lavar uma calçada. Não, realmente assim... Né? Ela tava realmente num surto. Na verdade, você estava fazendo o teu milagre da manhã ali. É que ela já faz milagre. Ela já faz milagre da manhã acordando todo dia às 5, sabe? Ela já tem o milagre da manhã. Agora lavar a calçada. Acordei às 5 da manhã, vou lavar a calçada, realmente foi... Para os meus familiares acordarem, tá tudo limpinho, né? Imagina os vizinhos felizes que devem ter ficado. Maravilha. Mas realmente, a calçada, o chão é muito da Mayra. Porque às vezes a gente tá trabalhando do nada, me vem ela culpando assim. Ai, eu tenho pavor. Mas pra vocês verem por que incomoda tanto, né? Comecem a se questionar.
Por que lá no fundo incomoda tanto? A sujeira, o cheiro, resto de shampoo, resto de creme. Sabe quando fica aquele... Eu quero usar de uma vez pra tirar aquilo da minha frente, me dá um chilique. Isso pode. E tu, Nath? Eu sou assim também, eu corto o shampoo, a gringa, corto o shampoo e eu uso assim, ó, de tirar com a mão, assim, a pasta de dente, eu não faço isso, tá? Mas o shampoo eu tenho uma espátula pra fazer pra finalizar, eu assim, eu deixo escorrer. Não, no shampoo e no condicionador eu boto água também. Ai, gente, pra quê, né? Acabou, deu. E dá aquela sacudidinha assim, ainda pra fazer mais. Mas é que às vezes não é nem tipo assim, acabou assim, pra render, pra lavar o cabelo. Não, às vezes é que nem a gente, tipo assim, sobrou só um pouquinho, deixa eu lavar aqui, passa mais uma vez. Eu me incomodo esses restinhos, assim, sabe? Ai, tipo, o sabonete quando tá pequeno, eu já Sim, é verdade. Assim, eu já tenho que tirar. Agora eu fiquei curiosa, o que incomoda cada uma? Nath, o que te incomoda? Eu é o chão, ela é os restinhos. O que me incomoda é a minha bagunça, isso me incomoda muito. Gabi? Pra mim, é o meu guarda-roupa, né? É o meu surto diário. Eu como um todo, assim, o marido que deixa uma coisa 15 dias no mesmo lugar, eu digo, isso aqui vai ficar 15 dias aqui, pois fica 15 Eu entendo o Mike, eu entendo ele. Eu entendo ele. Olha aí. E eu também me incomoda a louça desbicada. Sim. Gente do céu. Sim. Sabe por quê? Porque no Feng Shui, ou Feng Shui, como a gente fala, que a pronúncia correta eu aprendi que é Feng Shui. Sim. Feng Shui. Eu também tinha aprendido isso, mas não sabia falar. Eles falam que isso é um modo de ver, de viver, uma filosofia milenar, né, de 4.000 anos, que teve origem na China. E quem somos nós para discordar, né, dos orientais que deram origem em tudo, né? Então eu acredito assim que a questão da abundância, da prosperidade, da energia dela tá circulando na casa, no ambiente, faz muita diferença, tanto na casa quanto no trabalho. E no Feng Shui eles falam muito isso, assim, que o que atrasa a energia, a prosperidade, a abundância na vida de alguém. A louça desbicada, a questão de ter alguma coisa estragada, velha, vencida, mesmo alimentos vencidos, cosméticos, tudo isso, roupa rasgada, roupa que não serve mais, coisas antigas, assim, sabe? Eu acho que o meu celular eu tinha botado no silencioso, mas pelo jeito não ficou no silencioso. Acontece. Faz parte, né? Tem uma regrinha, né? Nada faltando, nada fora do lugar, nada... Essa eu não conheço ainda. Como é que é? Vamos dar um Google nisso e vamos procurar. Google, então essas questões aí pode atrasar, influenciam na questão do Qi, que eles chamam, né? O Qi é a energia. Então a energia que flui no mundo, porque tudo é energia, né, Nath? Tudo é energia. Então aquilo que a gente vibra, o nosso pensamento, as nossas atitudes, né, a ação para fazer uma mudança de vida, para fazer as coisas acontecerem, tudo isso é como se a gente estivesse soprando para o universo, assim, olha, pode acontecer, pode fazer. Então aquela casa fechada que não abre janela, que o ar não flui, não circula, a energia não circula. Então, assim, ter plantas dentro de casa é muito bom, oxigena o ambiente, né, faz o ar circular. E todos esses restos que tu estava falando antes, da questão dos restos de produto, mesmo fosse comida, ou mesmo uma louça desbicada, assim, descascada, ela acaba, talvez no teu íntimo, tu nem saiba disso, assim, mas inconscientemente, talvez é a energia que tá ali estagnada e tu quer fazer ela fluir, sabe? De tempo em tempo eu olho e eu oxigena tudo. descarto, senão vai ficar... É isso aí. E, por exemplo, assim, tu faz organização, assim, cozinha, close, a casa em geral. Tipo, eu tenho um sótão que eu não quero mexer nunca, tá virada em tralha. Tu faz eu organizo fotos digitais, fotos físicas, documentos. Corporativo, escritórios mesmo, né, de contador, de advocacia. Consultórios médicos, consultórios odontológicos. Na especialização de odontopediatria, algumas colegas me chamavam de a rainha dos potinhos, porque eu chegava na pós, e a odontopediatria, ela é a especialidade, tipo a clínica geral da odontologia. Então a gente tinha que saber um pouquinho de tudo. A gente só não colocava implante em criança.
mas a gente fazia cirurgia, a gente fazia muitas vezes até uma prótese, fazia orto, fazia endo, fazia cirurgia dentística, a parte de limpeza, né? Então a gente tinha que ter todas as especialidades carregadas na mala, só que em miniatura, para atender os baixinhos. E aí eu gostava de organizar tudo em potes, tapoeira, assim, que eu colocava a etiqueta na tampa e dizia, aqui é o pote da cirurgia. Então ali estavam todos os materiais de cirurgia. E eu organizava numa mala de rodinha, que ficava mais fácil de levar, os potes em ordem, assim, eles um em cima do outro. Então quando eu chegava na clínica, eu só abria a minha mala, pegava aqueles potes tudo de uma vez, colocava na bancada. E ali ficava quase que um gaveteiro, assim, sabe? Muito fácil pra... Isso era uma coisa que eu fazia muito quando os pacientes faltavam. Eu ia organizar os armários e os potinhos, porque dentista tem muita coisa, muito material, muita... E aquilo eu ficava assim, querendo estar sempre tudo organizadinho. Então eu faço tudo, assim, inclusive na parte da área da saúde, né? O próprio hospital, gente, se não tivesse o método 5S lá implementado, a gente ia morrer. O que é o método 5S? É, porque no hospital tudo tem o seu lugar, tudo tem uma ordem, então assim, por função, se você é responsável por trocar o álcool diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, você que vai ficar responsável, não é outra pessoa. Né? Processos, assim, protocolos que fazem com que a gente não perca nada no meio do caminho, né? Então tudo tem o seu lugar. Eu sempre digo, isso facilita muito também para não gerar bagunça. Eu costumava dizer assim lá em casa que esse potinho, ele mora aqui, ó. Ele não mora lá. Ele não saiu, ele não alugou outro local, ele continua morando tem que aqui. voltar ali. E às vezes o pessoal dizia assim, mas não tá mais morando aqui, tal lugar? Eu disse, não, mudou. Ele mudou, foi despejado, agora ele mora em outro lugar. Porque quando os objetos têm morada, é mais difícil gerar bagunça. O problema é quando a gente, cada hora... num lugar. O relógio, sei lá, o objeto lá mora num lugar diferente. Eles nunca sabem, o homem tem isso, né? Porque eles nunca sabem onde é que tá a carteira, onde é que tá o celular, onde é que tá o relógio, onde é que tá a chave. Meu pai, meu Deus, é direto. Assim. E aí a Nath talvez tenha uma visão assim, mais... tem aquele livro do... Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, que é maravilhoso, que fala da questão fisiológica, bioquímica, biológica, do comportamento humano de homens e mulheres. Totalmente diferente. Vários livros, então, a mulher abre a geladeira e ela sabe onde é que tá a margarina, né? Olhando aqui, mas ela viu aqui, porque ela é periférica. E o homem abre a geladeira e tá a margarina aqui na frente. Amor, eu não tô achando a margarina. A visão do homem terminou. Tem que pôr na lista. Tanto que nós, mulheres, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue, não adianta brigar com ela. A gente teve um episódio sobre isso, né? A gente teve um episódio exatamente sobre isso, sobre essas diferenças do homem e da mulher. Defender, né? Mas é que quando a gente entende que o homem e a mulher, eles se completam, né? Em todos os sentidos, né? Dessa completude do homem e da mulher, isso tem um significado ainda maior, assim, que a gente para de brigar, né? O homem com a mulher com o homem, e aquele machismo e aquele feminismo, não precisa disso. A gente pode ter um equilíbrio até nisso. Inclusive no modo de agir, no modo de organizar, né? Essas funções, assim, masculinos e femininos. Agora, Jane, chegou o momento das rapidinhas. A única parte meio organizada do nosso... Boa! Meio organizada. Que fique nas entrelinhas que você precisa nos ajudar. Ok, não tem problema. Não ficou nas entrelinhas, ficou bem Ana, então assim, a gente, cada programa a gente tem um quadro, né? Então, assim, as rapidinhas, e aí a gente faz algumas perguntas. Então, uma das perguntas é um livro. Tu já deu várias dicas, mas um livro que te marcou, assim, que possa nos indicar para os nossos ouvintes. Eu acho que ele não tem tanto a ver com o meu tema, tá? Mas não tem problema, é um livro que marcou você. Eu acho que é um livro de cabeceira, assim. Porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Ai, que legal. Esse livro pra mim... E depois essa mesma autora, ela escreveu Porque os homens se casam com as mulheres poderosas.
pra mim, assim, mudou minha vida. E a mulher deveria ter esse livro do lado da cama, assim, pra ler. A cada 6 meses ela dá uma lidinha, sabe? Uma recuperada. Assim. Eu já dei vários exemplares de presente, assim, porque é realmente um livro quebra paradigmas. Legal. Uma transformação que te marcou quando tu foi atender um cliente, um case, assim, do teu trabalho. Deixa eu pensar. Não precisa citar nome se não quiser. Se quiser, Quando pode eu fui na citar, a gente Natália. gosta. Quando eu estive Mentira, na a gente não fala de nomes Então, nesse assim, ó, programa. esse case eu ainda estou em processo com ele. Porque esse case é muito familiar. Eu percebi nitidamente que houve um antes e um depois da questão da minha mãe em relação a todas as vivências que ela teve nos últimos anos em relação à separação, em relação à perda do meu irmão. E ela era uma mulher muito organizada, né? E depois disso eu percebi uma pessoa mais acumuladora, mais desorganizada em algumas coisas, aquela casa enorme, linda, assim, preenchida, mas de muitas coisas materiais e com uma dificuldade de desapegar. E eu sempre falo pra ela assim, mãe, você vai ser meu case da minha vida, assim, porque a hora que eu consegui chegar aqui dentro de casa e conseguir realmente dar norte pras coisas, e foi através da minha mãe que eu comecei a me questionar dessa questão do que a gente quer preencher, sabe? Com o vazio, às vezes, que fica aqui dentro, assim. Então, eu acho que ela está sendo o meu maior case. Que legal. Legal. Muito legal. E uma pessoa que você gostaria de ter conhecido? Que eu gostaria de ter conhecido. Que já você foi. Já deu baixa no CPF. Já falando em certidões. Falando em certidões. Então, parece clichê falar isso, mas Jesus foi uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, sabe? Pra mim, ele foi o cara, assim, foi um líder, né? O maior líder de todos os tempos e sem entrar em demagogia religiosa, assim, mas toda vez que eu penso em como que eu deveria estar agindo, pensando, me portando, eu sempre me recordo dele, eu penso como é que ele estaria reagindo nesse momento, julgando, pensando, falando, né? Mesmo numa situação, às vezes, que exige uma firmeza, um certo, né, posicionamento, assim, que até pra isso, assim, eu acho que ele era demais, assim. Sim. E uma pessoa que você gostaria de conhecer? Essa tá viva. Ai, gente. Pra mim, assim, a Gisele Bündchen, pra mim é... Mas não pela modelo que ela é, sabe? Pela pessoa. Ai, pelo ser humano que ela é. Porque eu conheci ela através do livro dela. E dos projetos que ela tem, do estilo de vida que ela leva, dessa leveza, dessa simplicidade, assim, eu admiro muito essa mulher, sabe? E mesmo agora, né, ela... com essa mudança da vida dela, conjugal, né, e maternal, pra mim, assim, foi mais ainda, assim, uma vontade de dizer assim, cara, essa mulher é muito forte. É verdade. Adoro ela. E uma música pra deixar pro nosso, como é que é, Spotify, Nossa, né? a gente tem uma playlist, playlist. no Spotify, cada convidada recomenda a sua música pra ficar na nossa playlist. Adoro, eu amo música. Eu acho que eu também tenho uma playlist que é, tipo, organizando comigo, alguma coisa assim, sabe? Que tá lá na minha bio no Insta. Eu acho que a música remete muitos sentimentos pra gente. Dependendo da música e do volume que tiver, tu vai estar querendo matar um. E de repente, às vezes, é uma música gostosa e ali aquele trabalho, aquele processo, aquele detox, ele tá fluindo, né? E pra mim sempre flui muito bem a La Vie en Rose. Ai, é linda. Eu amo essa bonita música. Eu me arrisco a cantar ela, mas eu canto tudo errado, assim, daí fica péssimo. Quem tá junto já me olha assim. Mas qual é o problema, né? Mas eu acho canto do jeito que eu entendo. Tanto pra mim, Eu canto do jeito que eu entendo. Pra mim, esse eu flutuo escutando ela. É linda. Eu acho que é essa. E pra gente encerrar, Ana, uma frase, uma dica, algo que Uma mensagem. Uma mensagem, E a gente algo vai que te venha pedir do pra teu fazer coração. olhando pra aquela câmera, que daí você fala Claro. diretamente com quem tá nos assistindo. Isso aí. Eu acho que essa leveza, assim, essa simplicidade da gente viver a vida é o que torna ela mais especial, sabe? Eu acho que se a gente souber enxergar isso além do material, faz a gente perceber que a nossa passagem aqui não foi em vão, né? Que valeu a pena.
Porque é isso que a gente vai levar daqui, a gente não vai levar nada de material. É isso aqui que a gente vai levar, é esses momentos. Pra mim. Deixa eu só falar, eu adoro. Caixão não tem gaveta, né? É que eu quero pedir pra Ana, só antes da gente finalizar, ela apresentar as redes sociais dela, pra quem assistiu o programa. Viu como nada é organizado? Não tem que assistir o programa e poder acompanhar. Estou aqui para ajudar. Ai, tu podia organizar o nosso programa. Vou adorar fazer isso. Eu tenho meu Instagram, que é anapiccoli.organizer. O Organizer, ele foi proposital para as pessoas me acharem mais fácil, né? Não só com o meu nome, enfim. E eu acho que de rede social é isso, assim. Eu não costumo usar tanto Facebook. Não tem site ainda, mas o Instagram é onde eu mais apareço e posto algumas coisas. Ele ainda tá em andamento, tá? Ele tá um Instagram bem tímido, assim, mas logo em breve eu vou soltar mais. É uma caminhada, né? É, isso aí. Mas eu gostaria, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer muito por vocês, por cada uma de vocês. Algumas que eu já conhecia de longa data, né? A gente não precisa citar as datas, né? É nas entrevistas. Adorei! Mas algumas que eu tô conhecendo agora, assim, e que já tô admirando, né? Pela coragem também de se empoderar, de fazer esse programa lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar em vocês, se inspirar nas convidadas que vêm, né? A mulher é um ser que tem muito para trocar uma com a outra, né? Contribuir, exatamente. E para isso eu queria deixar uma lembrança para vocês. Ai, que chique! É uma lembrança da minha cidade, que eu sou natural de Soledade. Então, é uma pulseira de pérola. Ai, obrigada! A pérola, ela transmite pureza, simplicidade. Daquela furta cor. Ela tem a questão da estabilidade emocional, do equilíbrio, né? E remete assim tudo que é natural, simples, que eu acho que tem a ver também com o meu trabalho, né? Com o que eu gosto de permear por aí, assim, para as pessoas. Então eu quis deixar para vocês lembrarem.